Fala, Tanaka! E nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que na vida do japonês mudou todo o jogo que ele vinha jogando até então, e foram anos e anos árduos sem saber dessas regras que eu vou contar para vocês, que são 9 regras do dinheiro, e eu acho que é isso que vai fazer a diferença na sua vida, muito mais até do que aprender a investir, porque investir é só uma das regras dessa 9. Vou dar uma diquinha bônus para vocês lá no final. Tanakão, e hoje o japonês vai trazer essas regras do dinheiro para vocês, já que eu convivo hoje com pessoas muito bem sucedidas e o japonês ao longo do tempo, ao longo da vida, foi aprendendo umas regras que fizeram mudar o game que o japonês vinha jogando já há 210 anos e não saindo do lugar. Para quem não sabe, hoje o Brasilzão velho tem, sei lá, 1% dos boyzão que tem muito dinheiro. Depois vem uma camada gigantesca, que é a chamada classe média. E depois a gente tem aqui embaixo o pessoal que é muito pobre, talvez barra miséria, né? Então essa hoje é a realidade de todo o universo e sempre foi, e acredito eu que sempre vai ser. Então, Brasil, nós que começamos na parte do meio aqui, a classe média, a classe ordinária do Brasil, e começou aqui na base dessa camada do meio, tem que ter uma consistência maior, um interesse maior, que senão a gente não vai sair do lugar. E eu acredito que o japonês ficou quase 30 anos da vida dele nessa faixa, porque eu sabia mais ou menos o que tinha que fazer, não fazia ou fazia muito pouco. Então quando você quer mudar a sua vida, você precisa empregar força, precisa se esforçar, precisa trabalhar mais, de um jeito inteligente, para poder mudar de vida. Só que hoje eu percebo que muitas das coisas que eu achava que eram certas aqui nessa fase do Japão, da classe média, como eu falei para vocês, foram quase 30 anos nessa camada. Obviamente hoje que eu tenho outros pontos de vista e sei também o que eu fiz muito de errado, sei também os pontos que eu fiz certo, então vamos trocar uma ideia nesse vídeo sobre essas 9 regras do dinheiro, principalmente inspirado nos boyzão que o japonês convive hoje. Para quem não sabe, o japonês hoje é sócio de uma corretora de investimentos que virou banco, meu Deus do céu da terra, a EQI Investimentos. Lá o japonês atende ainda clientes acima de 10 milhões de reais. Então quem tem 10 milhões de reais normalmente é muito bem sucedido, ou de uma família muito bem sucedida, que meio que passa pelo DNA a riqueza, e não é só passar, né? O ambiente faz muita diferença, a gente vai trocar uma ideia mais para frente. Então se precisar de ajuda da equipe do japonês, vai estar aqui um link embaixo, quero ajuda com os investimentos, para quem tem acima de 40 mil reais, e para quem tem entre 0 e 100 mil reais, tem aqui uma lista de espera que o japonês deve lançar em breve, junto com a equipe toda do Japão, um grupo do WhatsApp para poder te ajudar a ficar boyzão, né? Sair do 0 até os 100 mil reais. Vai estar aqui embaixo também essa lista de espera. Então, Tanaka, para você que está aqui mais novo, acabou de chegar aqui nos últimos vídeos, o japonês vem de uma classe muito média baixa, baixíssima, digamos assim. Meus pais saíram da roça, os dois não têm ensino completo, né? Tem até a 4ª série, os dois são muito trabalhadores, São José dos Campos, então, mano, muita coisa aconteceu. O Lucinho e o Pedrão, muito vrauzante, inclusive fiz um post lá no Instagram, que é @DenisMiabara, me segue lá também já. E sim, eu sou filho do jogador número 1 do Round 6. Falando sobre Pedrão, né? Meu pai veio da roça, Paraná, puta treta, não tinha dinheiro para ir pra escola, andava 2 km para ir, 2 km para voltar, com boa parte dos pais barra avós, dos tanaquinhas que hoje assistem o japonês. E a Lucinha era a mesma coisa, né? Não tinha dinheiro, usava calça de papelão, comia comida junto com o porco, é uma loucura só a vida que os meus pais tiveram. E obviamente eu não tive essa vida, né? Tive uma vida de muitos desejos, né? Não concretizados, comprando roupas no Torra-Torra uma vez por ano, ficando muito feliz quando meu tio me dava Ferreiro Rocher, um tio que era relativamente boyzão na época. Hoje eu sei que não era, mas na época eu achava que era muito boyzão, porque a gente não tinha nada. Meu pai, para vocês terem uma ideia, ele colocava num prato, quando a visita chegava, Valfar, como dizia o Pedrão. Sabe essas bolachas da Balduco da vida? Colocava lá, colocava traquinas e achava lindo, maravilhoso. Então é esse ambiente que eu cresci, de pessoas muito parecidas comigo também, né? Na periferia de São José dos Campos, todo mundo ou era operário, ou era dona de casa, ou qualquer coisa do gênero. Então era um ambiente muito classe média, muito difícil de sair dali, né? Para ter esses passos grandes de evolução. E o primeiro passo, eu acho que você precisa fazer, que aí já é de fato um passo que você precisa ter consciência para poder fazer,
barra dinheirinho é de fato colocar o dinheiro para trabalhar. Então o primeiro passo é colocar o dinheiro para trabalhar para você, independente do volume seja. Eu falo o primeiro passo, aí você fala, mas japonês, eu não tenho dinheiro. Porque hoje, Brasil, o dinheiro pode trabalhar para você e trabalhar muito, porque a taxa de juros está muito alta. Então você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar, mesmo que seja em contas como Nubank, em contas que rendem, a PicPay tem isso ainda aí. Banco Inter, por exemplo, também tem o CDB de liquidez diária, e não deixar o seu dinheiro parado na gaveta ou em qualquer conta corrente de bancão que não rende nada. Aqui no História Japonês a gente tem CDB rendendo 102,5, mas eu sei que tem lugar que está rendendo 110. Então, Brasil, utilize esse mecanismo hoje que tem, que é totalmente fácil, não precisa sair de casa, para poder colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, mesmo que seja qualquer quantia. E eu acho que é isso que é a diferença, né? Porque o rico faz isso e o pobre já pensa, não, mas é muito pouquinho, vai render centavos, vai render reais, Japão, mas no fim do dia vai render 10 reais. Brasil, tudo começa com um pouquinho e vai virando um pocão. O melhor de tudo isso é você criar o hábito de poupar e aí você começa a ver os resultados disso no longo prazo. A fortuna do Warren Buffett foi construída depois dos 60 anos, Brasil. Então o bagulho é passo a passo, mas uma coisa que ele fazia desde sempre era poupar e investir, comprar ações. E isso é um hábito, isso é uma regra do dinheiro, não deixar o dinheiro parado. O dinheiro não aceita desaforo, mas eu sei que você aí aceita e fala, mas isso aqui vai render pouquinho. Então aí você vai continuar eternamente pobre. Uma coisa também que mudou muito a minha vida lá atrás, hoje em dia tenho tentado voltar com esse hábito que eu tenho parado por conta da corrida da vida, mas estou voltando pesadíssimo com esse hábito que é de leitura, e eu afastei um pouquinho da leitura porque comecei a ouvir muitos audiobooks que funcionam também, mas não estava funcionando tanto, não estava com esse hábito. Agora o que eu tenho feito é deixar o celular de lado à noite e continuar lendo, feito uma vaca doida até dormir, e confesso que não tem durado muito, estou tendo uma ejaculação precoce do sono, começo a pegar ali, já leio e já durmo. Mas mudou muito a minha vida, principalmente alguns livros que não são relacionados necessariamente a dinheiro. O primeiro deles foi Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, que muda o cabeção, essa cabeça gigantesca. Agora eu estou lendo um livro chamado Hábitos Atômicos, que eu já tinha escutado através de audiobook, mas me bateu pesado. Eu falei, por isso que eu preciso fazer uns vídeos pro Tanaka, porque são pequenos hábitos somados que vão te levar à grandeza. Então toda noite o japonês pega, lê, depois eu tô fazendo também, andando na esteira, o japonês está gordaço, preciso emagrecer. Então, obviamente, estou lendo também na esteira, o que me ajuda muito a otimizar o tempo e aprender mais conhecimento. Mas a leitura vai te ajudar, sim, a ter mais argumentos, ter mais vivência de vida, extrair, espremer ali as grandes mentes com 14 conto, com 10 conto. Sei que você baixa ali um e-book piratinha também na internet, né? E-bookzinha. Pode jogar para o Kindle, mas é o maior conhecimento, mais acessível, e o que é legal é que você para poder ler, né? Você não vê ali lavando louça somente, que às vezes você está assistindo um videozinho do Japão, lavando louça no carro, na academia, fazendo qualquer coisa, você para e tem atenção plena. Para você aprender alguma coisa, precisa de atenção, não adianta só escutar, mais que isso, colocar em prática. Então, nesse livro que eu falei que mudou minha vida muito, foi muito porradaria lá atrás, foi esse do Tim Ferriss, Trabalhe 4 Horas por Semana, e depois você descobre esse livro, você descobre que vai trabalhar muito mais do que as 4 e muito mais do que todo mundo provavelmente está assistindo japonês. Então eu passei a trabalhar muito mais para hoje ficar muito mais tranquilo a vida do japonês, né? Mas o que ele ensina nesse livro basicamente é a regra de Pareto, né? Que hoje 80% dos seus resultados vão vir de 20% dos seus esforços. Então isso me ensinou muito e me ajuda muito a, primeiro, tentar focar no que vai dar mais resultado, primeira coisa, e segundo também uma lei chamada lei de Parkinson, que fala que toda tarefa se expande ao tempo determinado para ela. E aí a gente já vai linkar no terceiro passo, Brasil, que é você ter metas e metas com tempos estipulados. Então, o que você quer fazer nesse semestre, nesse ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, para que você tenha prazos. Por quê, Brasil? Essa lei de Parkinson diz que as tarefas se expandem e é muita verdade. Por exemplo, pegar um voo, você espera chegar ali aos 45 minutos do segundo tempo para sair correndo, prova, trabalho,
palestra, você só termina nos 45 do segundo tempo, porque isso é uma lei. Isso, infelizmente, acontece com todo mundo. Aí você fala, não, Japão, mas isso é organizado. Mas, com certeza, tem alguma coisa ali que você faz de última hora, porque as tarefas se expandem. Então, por isso é importante você definir uma meta financeira, um objetivo de vida, para que você consiga, num determinado tempo, obviamente, que você vá conseguindo também fazendo métricas para chegar nesse resultado final, que são os processos, que também diz muito sobre o hábito atômico, que não é muito o ponto de chegada, né? Você chegou lá em primeiro lugar, beleza, mas o que você fez para chegar em primeiro lugar? Ele cita alguns exemplos do pessoal da equipe de bike, por exemplo, da Inglaterra, que começaram a implementar pequenos hábitos, como melhorar a roupa, o que o cara tem que comer, vamos pintar o caminhão de branco para ver a poeira, então ele vai ensinando várias coisas que aos poucos e ao longo de 5 anos fizeram com que a Inglaterra fosse campeã 5 vezes do prêmio da França de bicicleta, fosse campeão olímpico. Mano, é surreal, mas não é o resultado final, né? Não é o título que importa, e sim todos os hábitos que você faz todo santo dia para atingir as suas metas e os seus objetivos. Então tenha metas e objetivos, que todos os boyzões que o japonês conhece têm metas claras, definidas e prazos para fazer. A quarta regra do dinheiro está muito falada hoje em dia, é bem básica, é bem besta. Sua mãe já te comia o rabo falando isso. Jesus já falava isso, me digas com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nem sei se ele falou isso, mas é bíblico o bagulho, e como diz o Rodrigo Silva, isso tudo ganha a discussão, né? Se falar é bíblico, já ganhou a discussão. Então, isso é importante, essa tal da ambiência que os coaches hoje têm falado, né? O ambiente é de fato muito importante, nada ganha do ambiente. Então, você quer ficar gostosão, você tem que andar com os gostosão da academia. O que você quer, monstro? Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa p***. Sai de casa, comi pra caralho, pô! Quer ficar ricão, adivinha o que você tem que fazer? Andar com os boys. Aí você fala, mano, mas eu não sei onde eu ando com os boys, Japão. Mano, paga um crossfit, por exemplo. Crossfit é um bagulho de boy. Não precisa de dinheiro para você comprar equipamentos. Só precisa ter você lá e o seu corpo suado, correndo pelado nos quarteirões e pagando caro por isso. E aí você fala, Japão, mas não tenho dinheiro para mensalidade. Para de comer McDonald's. Economiza um pouquinho aqui, economiza um pouquinho lá. Tem alguns cross-training de bairro também que são relativamente mais baratos, mas o CrossFit é visto, por exemplo, como um esporte mais de elite. Hoje tem um beach tênis também, que é relativamente barato, você precisa de um equipamento, mas você precisa se infiltrar de um jeito no meio dos boys, né? E aí, obviamente, você tem que fazer algum jeito de chegar. Tem grupos de empresário, tem grupos de internet que se encontram também. Então você tem que achar algum jeito de ir se infiltrando no meio dos boyzão para que a riqueza venha até você. Pobre! Quero distância de pobre, de pobreza pega! Eu, graças ao Pedrão, lá que contava o dinheirinho cheio de graxa no final do mês, eu consegui muita bolsa. Eu estudei em colégios que subiram muito minha régua. Estudei em alguns colégios na 8ª série. Eu fiz um colégio particular de bairro, bem de bairro, né? Só que para minha realidade era incrível. O pessoal era muito boy do colégio, né? Como eu falo, hoje em dia eu tenho certeza que ninguém era muito boy. Mas, na minha época, minha realidade, Brasil, era muita coisa. Depois mudei também para alguns, mas o que mais me fez crescer foi o último ano, o 3º ano, que eu fui para o COC, consegui uma bolsa topzera. O COC hoje também, eu sei que é meio chulezinho, mas na minha época, puta, era um pulo gigantesco, mais gigantesco, que vocês não têm nem ideia como era o japonês chegar lá. E lá ele viu que os gostosões e as gostosonas, os bonitões e as bonitonas, lá não eram os maconheiros, não eram os vândalos, não eram os caras que estudavam mais. E aí fez com que o japonês quisesse estudar mais também, né? Ou pelo menos se questionasse, mano, se os caras estão fazendo aí, por que nós não vai fazer? E aí eleva a sua régua e você consegue sim crescer muito na vida. Nessa época você vai sentir um bostão, triste, desanimado, você fala, meu Deus do céu da terra, a pessoa ali, Itacaracati, nós é um bosta ainda. Mas isso vai fazer com que você aumente a sua régua e, obviamente, consiga também evoluir na sua vida. E a quinta regra do dinheiro, isso que está acontecendo muito hoje em dia e que está dando uma tristeza só no coração, é que hoje todo mundo é muito vítima, né? Vítima da sociedade, vítima de não sei o quê, vítima do Itacaracati. Então, eu, japonês, até sou enviesado a acreditar que hoje a gente consegue sair do extremo zero
bem sucedido, porque estou aqui para provar para vocês esse movimento. Conheço muita gente que saiu do mesmo lugar que o japonês saiu, ou até mais baixo, saiu muito atrás da linha de largada e conseguiu pegar. Mas eu sei que é muito difícil isso aqui, tá bom? Isso aqui é exceção, mas você não pode ser vítima da sociedade ou de qualquer coisa que seja. Ai, meu pai isso, ai, minha mãe aquilo. E o Emicida já diz, né, que você é o único representante dos seus sonhos na face da terra. Então você tem que levantar e andar, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, não é seu pai que vai fazer, não é sua mãe que vai fazer, e se você fizer, quem vai ser o mais beneficiado? Adivinha quem é? Vai ser você, Tanaka. Então não adianta colocar a culpa em nada, a culpa é sempre sua, e você precisa se movimentar para dar uma brauseada. Aí vai ter gente falando, não, mas é que você não sabe. Sociedade, eu sei que é difícil, falando que tem um abismo gigantesco, mas não adianta, vocês concordam? Não adianta, tem que pedalar aí, ir para cima mesmo e acreditar que vai dar certo. E aí eu sei, novamente, que eu tenho muita gente falando, não, mas é que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Então, se você tá aí, já aproveita, sai do vídeo já e vai caçar aqui, é pra gente que quer vrausear, tá bom? Então, vrauseia aí do outro lado, abre esse olho e vamos pra cima. E outra coisa que os boyzão fazem, que os ricos fazem, que os pobres nem pensam em fazer isso, é diversificar ou aumentar as suas fontes de renda, né? Porque aí você fala, mas não tem nenhuma, como é que vai diversificar, aumentar? Mas tem que pensar num jeito hoje, principalmente com a internet aqui, de você conseguir aumentar as suas fontes de renda para gerar múltiplas fontes de renda e aí você conseguir não depender de um lugar só para ganhar dinheiro, né? Você pode vender, exemplo de casa novamente, Pedrão tinha a bicicletaria dele, a Lucinha sempre foi muito guerreira, então o Pedrão uma época comprou uma barraquinha de feira no Jardim Oriente para ela, a gente acordava cedo, eu, o Cleitinho e ela, colocava tudo na combosa do Pedrão, ia na feira, não estava muito certo não ganhava muito dinheiro não, mas ia. Né, Pedrão já conseguiu também fazer feira no domingo, ele trabalhava de segunda até sábado na bicicletaria, fazia feira de domingo, vendemos pão já também, batemos todo o Morumbi, que é um bairro lá de São José dos Campos, vendendo pão caseiro que a Lucinha fazia. Obviamente hoje eu acho que não é o jeito mais esperto e inteligente de fazer, mas na época era o que tinha iogurteira Top Term, tentou fazer rosa com plástico, é coisa muito antiga, sempre tentando fazer uma coisa para diversificar a fonte de receita. E aí hoje a gente está numa era que com a internet aqui, eu do Japão, por exemplo, tenho a fonte de renda do YouTube, tenho a renda do Instagram que me gera uma querelinha, do TikTok, tem publis, tem ali a corretora, que a corretora tem banco corretora hoje em dia, né, que é a parte de investimentos, tem a parte da asset que estrutura fundos, dívida, CRI/CRA, tem a parte de seguros, tem consórcio, então tem milhões de fontes de renda lá também na IKEA. Então hoje o japonês tem um guarda-chuva embaixo dele que consegue ganhar dinheiro de diversos lugares, né, desse universo todo, e tô num plano louco de aumentar ainda essa bagaceira toda. Estamos criando alguns projetos paralelos que vai ser bastante legal, já eu conto para vocês também. Mas com a internet, mano, porra, velho, você precisa fazer aqui embaixo alguns cursos aí que eu aprendi a mexer em marketing digital por conta deles, obviamente. Dá uma olhada lá, velho. Se não gostar também, depois vocês pedem dinheiro de volta. Hoje em dia é muito fácil, simples, só que tem que fazer. E a 7ª regra do dinheiro é nunca parar de aprender. E não estou falando só sobre investimentos, né? Você tá na cama aqui, que está aqui, quer melhorar de vida, estuda os investimentos, mas não pode parar de estudar nunca. Você pode estudar inglês, pode estudar programação, por exemplo, Excelzinho saudável, inteligências artificiais, Bíblia, entre outras milhares de coisas, mas todos os boyzões que eu conheço, recentemente uma cliente minha, que era muito fodona, diretora de crédito de um grande banco, troca ideia com ela, ela faz pilates de manhã, ela faz aula de pintura à tarde, acabou de terminar um curso de conselheira, está fazendo aulas de yoga, está fazendo um monte de coisa, a bichona não para, e não é só ela. Todos os meus clientes fodões, os seus empresários, hoje estão bastante lotados de trampo, aprendem continuamente. Então é um bagulho muito surreal que o japonês também faz desde sempre e está cada vez mais aprendendo. No final de semana, raras vezes que o japonês está moscando. Esse final de semana a gente moscou, que acho que foi o primeiro de muito tempo que eu e Denizinho a gente não ficava moscando. E eu me sinto triste. Meu Deus, estou triste, podia ter aproveitado mais o tempo. Que a ampulheta da vida vai virando e vai acabando a vida. Então tem que aproveitar e estudar. O japonês estuda muito no final de semana, porque durante a semana tem muito compromisso e obviamente não consigo estudar muito, mas no final de semana a gente arrocha o nó. E tem uma coisa que os ricos fazem, que os pobres não fazem, que isso é surreal, velho. É muito doido, que eu acho que é um tacaracatico assim, que a gente brinca um pouquinho,
que é cuidar da saúde. É mesmo? Porque a gente tava lascado, né? Pobrezinho de cuidar da saúde. Primeiro que não tinha dinheiro e outras vezes falta de conhecimento e incentivo e ambiente também. Aí você fica lascado. Aí você começa a ganhar dinheiro, fica gordão. Aí depois chega num ponto que ganhou muito dinheiro. Aí começa a fazer maratonas, triatlos, aí você emagrece, aí já zerou a vida. Mas que você vê em bairro de rico, de bairro de boizão, não sei se você já andou por aí na sua cidade, lá em São Paulo acontece muito isso. Um pouco menos por conta da violência. Mas você vai em bairro de rico, tá todo mundo andando, correndo, fazendo Cooper, fazendo qualquer coisa, Brasil, se exercitando. E no bairro de pobre não tem, né? Pode ser porque o pobre trabalha mais? Pode ser, né? Pode ser porque o pobre trabalha mais. Mas o Pedrão, por exemplo, sempre trabalhou, sempre andou de bike muito, acordava às 5 horas da manhã, andava de bike. Então tem jeitos de você fazer, né? Eu sei que é muito mais difícil, tá bom? Tudo isso. Crie esse disclaimer que eu sei que é muito mais difícil. Mas logo volta lá atrás, não arranje desculpa e cuide da saúde. O japonês ainda está dando a desculpa da pandemia ainda, meu Deus do céu da terra. Mas agora que a minha vida está tentando minimamente dar uma estabilizada na questão de rotina, que eu voltei aqui para Rio Preto agora, vou para São Paulo uma vez por mês para gravar, eu faria ali uma Late Show, estou tocando meus clientes daqui, o negócio todo daqui, então estou conseguindo minimamente malhar todo dia, né? Ter ânimo para malhar, ter força e energia para poder voltar ao corpo que corria nu nos crossfits por aí. E, obviamente você fala, mas Japão, só para saúde? Não, tem vários benefícios, mentalmente é muito bom, aumenta o libido, você dá um tacaracatica a mais. Que merda, hein? Sabia não? Tem ali a tal da serotonina, então você fica mais animado, feliz, cuida melhor da sua saúde e das suas finanças também, porque você vai ter mais ânimo de melhorar toda a sua vida quando você faz exercício físico. E uma coisa que o japonês deve, aí eu tô devendo, que normalmente o pessoal muito boizão, principalmente os que eu conheço, como eu falei para vocês, eles devolvem para a sociedade. Hoje eu devolvo de forma bem Nutella, né, para a sociedade, todo o conhecimento que eu tenho através do YouTube, né? Obviamente que isso ajuda muita gente, eu sei, muitos tanakas foram ajudados pelo japonês, não só na parte de investimentos, mas também de começar a mudar de vida. Muita gente entrou em assessoria de investimentos por conta do japonês, formei muita gente já na vida também, só que, Brasil, o japonês deve, então eu faço isso através do YouTube, mas eu preciso melhorar mais, e eu quero muito ajudar os animais, Brasil, porque eu amo os animais e não tem ninguém olhando por eles, né? Então o japonês ama muito isso, eu quero fazer. Aí eu preciso ter meta também, tá vendo? Um bagulho que eu falei para vocês, que nós não é perfeito, também falha. Eu preciso ter uma meta também para retornar todo o que o japonês aprendeu e recebeu da sociedade de volta, né? Que você vai fazendo aquele círculo virtuoso. Mas vamos botar esse plano de ação e eu vou contar para vocês em breve também. Essas foram as 9 regras. Eu falei porque eu ia trazer uma bônus e vou trazer mesmo. Eu trouxe mais uma regra, a 10ª regra do dinheiro, que essa é a parte das mais difíceis, talvez mais avançadas, que é aproveitar a vida. É difícil, né, isso aí, né? Mas isso foi o que me fez chegar até a EQI, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, antes eu tinha diagrama lá com os meninos e eu conheci um tal do Bid, que é meu padrinho na EQI. Ele também estava em transição de carreira num voo para Cancún e ele falou comigo que eu estava na classe executiva, ele estava brigando lá no Tacaracatica, lá no balcão com a tiazinha, porque o nosso voo foi cancelado em véspera de Ano Novo, Brasil. Então a gente passou o Ano Novo voando, mas eu consegui trocar ideia com ele, é um cara fenomenal, o melhor cara de network que eu conheço na vida, porque ele estava brigando e eu tô falando que eu estava na executiva só para dizer que eu estava na frente, né? Que não precisa pegar aquelas filas gigantes do aeroporto, você vai na frente e a gente começou a trocar ideia por conta disso. Então, curti a vida, né? Essa viagem mudou toda a minha vida e hoje eu sou sócio de uma corretora gigante com banqueiro por conta dessa aproveitada de vida que o japonês deu. E, obviamente, eu utilizo muitas viagens para expandir muito essa cabeçona gigante em tudo. Então, toda viagem que o japonês faz, ele tenta trazer muito mais coisas do que só a viagem, né? Networking, experiências, pontos de contato, quando eu vou trocar ideia com os clientes. Então, hoje eu conheço quase 50 países, a Danizinha conhece 60 e poucos países, e isso ajudou muito a gente a se tornar pessoas melhores, a se expor em condições. Normalmente a gente não faria essa exposição normalmente. Então, velho, aproveitar a vida, né? Eu tô falando do meu caso, que é viajar bastante, mas você pode aproveitar a vida de diversas maneiras, né? Não só ficar sentado com o furicão aí domingo, assistindo programas que não vão te levar a lugar nenhum, rolando a tela do celular que não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que isso é um vício, também é difícil de largar, né?
essa proteção que a gente tem que fazer contra a gente mesmo, que está na palma da nossa mão, a gente não consegue se libertar, mas esse aproveitar a vida, fazer conexões, expandir a mente, Brasil, é um negócio que você precisa fazer, é extra, é mais difícil, mas como eu falei para vocês, fala assim, ó, porra, o japonês, mas não tem dinheiro para nada. Ao invés de ir numa pracinha qualquer, pega o busão, o metrô, vai lá no Parque do Povo, por exemplo, em São Paulo. Eu sei que aí nessa cidade tem lugar que só os boyzão vai, tenta ir lá, tenta fazer uma conexão de leve, tenta fazer um tacaracatica aqui, que vai mudar a sua vida, tenho certeza. Então, Tanakão, essas foram as 9 regras do dinheiro que o japonês trouxe para vocês, que circunda tudo. Se você puxar cada uma delas, todas vão estar conectadas umas com as outras, e muitas delas eu sei que você já sabe, né? Porque isso aqui é meio óbvio que eu falei. Mas é muito importante que você comece a aplicar e não só ouvir, como o japonês fez durante muito tempo, que eu dormia escutando milhões de coisas e não aplicava nada. A partir do momento que eu comecei a aplicar, mano, aí mudou muito. Vocês acompanharam a evolução do japonês nesses anos de internet e, velho, é muito maluco, né? Eu sou muito grato a Deus por ter ajudado o japonês, por ter ajudado todo mundo. E Deus deu a vida, né, velho? Então vamos pra cima, tá bom? Um beijinho no frio de carinho de vocês. Já se inscreva, deixa o like, compartilhe, que é muito importante no Japão. Beijinho no frio de carinho de vocês. Meu Deus, minha barra, eu gostaram.